Olá, voltei. Eu sou a Rosana Richter. Nós já conversamos sobre criatividade e voltei então para a gente conversar justamente como estimular, né, a criatividade. Lembram então? Fiquei de falar as dicas, né, de como então nós vamos estimular a criatividade. Desejo que todos estejam bem. Bora lá então conversar. Como é que eu aumento, né? Como é que eu estimulo a minha criatividade? Então, na verdade, a criatividade é um processo que não pode ser forçado. Isso é um fato, né? Não consigo, agora eu vou ser criativo. Mas então, é justamente sobre esses 5 estímulos que a gente vai falar com vocês hoje, que vão possibilitar a condição de você ampliar a possibilidade da sua criatividade. Bora lá então? Estímulo número 1, né? Já em relação ao estímulo número 1, ele fala justamente sobre isso, né? Exercitar o cérebro, né? A criatividade como se fosse um músculo mesmo, né? Como a gente vai na academia, né? Ou seja, dedicar uma parte do tempo do seu dia, obviamente não o dia inteiro, né? Para pensar. Como assim pensar? Mas eu penso o tempo todo. Não, você age o tempo todo, você faz coisas o tempo todo. Nós fizemos coisas ao tempo todo, né? Às vezes 1, 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, né? Então, uma dica assim, bem prática, né? Como pensar, né? Então, dica 1, vai pro banheiro, não leva o celular. Senta lá e pensa. Vai pra cama, não leva o celular. Deita lá e pensa, né? Inclusive, em relação a essa situação, isso diz respeito justamente por quê? Porque essas ferramentas, essas coisas, principalmente hoje as mídias digitais, elas tiram o nosso foco, né? Elas nos dispersam, né? Porque a ideia aqui é nós pensarmos, né? E aí, eu tenho uma recomendação importante para fazer. Existe um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi, não sei se vocês já ouviram falar, e ele justamente tem um livro que chama-se O Ócio Criativo, né? Que onde ele quer explicar isso para as pessoas, né? Então eu tô sem fazer nada, vou ligar a TV, vou assistir, aí eu tô sendo criativo. Não, o ócio criativo é você se permitir pensar. Parar para pensar. E parar para pensar é fazer exatamente, né? Se desconectar, né? Justamente isso, dispensar o foco, né? Ou focar em uma única coisa. Por quê? Porque assim, dessa maneira, à medida que eu paro e penso, eu estou exercitando a minha criatividade, ok? Então, estímulo número 1, prontinho. Estímulo número 2, bora lá. Isso tudo, obviamente, né, segundo a neurociência, uma das coisas que também estimula a nossa criatividade é a mudança de ambiente. Como assim o ambiente? O ambiente ao meu redor, né? Então, assim, minha mesa de trabalho, eu tenho mania de colocar as coisas de um jeito, sei lá. Muda de lugar, troca o lugar onde você coloca os clips, não sei, seja criativo, né? Mas por que isso, né? Porque isso vai forçar que o nosso cérebro faça novas conexões elétricas, lembram, né? Das sinapses lá no córtex central que eu expliquei no outro vídeo, ele força com que o nosso cérebro faça novos caminhos. E ao fazer esses novos caminhos, nós estamos exercitando, estimulando a nossa criatividade. E uma coisa bacana também, né, que é uma outra dica interessante, muda de cor a sua sala, né? Pinta de outra cor, né? Então, assim, podem ser grandes coisas, podem ser pequenas coisas, né? Mude, sei lá, o layout do seu quarto, né? Uma outra coisa interessante, indo e voltando da casa para o trabalho para casa, se você tem condições, tem possibilidades, faça um caminho diferente,
né? Por quê? Porque dessa forma o seu cérebro ele vai ter condições, possibilidades, oportunidades de registrar coisas novas. E quando a gente registra coisas novas, quando nós trazemos informações novas, ocorre então as sinapses, né? Ou seja, aquele processo elétrico que eu expliquei no outro vídeo, justamente promovendo então a criatividade, tá? Já falamos da dica 2? Sim, já falamos da dica 2. Então, vamos lá. Dica número 3, né? Estímulo número 3. Aprender sobre coisas diferentes, né? Isso todo mundo fala, aprender sobre coisas diferentes. Tá, mas como assim? Uma receita nova, né? Aliás, eu pergunto, quando é que foi a última vez que você aprendeu algo novo? Né? E eu sempre recomendo, né? Aprenda algo novo que talvez você possa vir a utilizar, né? Por quê? Porque com essa gama de informações que você vai ter, né, no seu córtex central, no seu banco de dados, ele possibilita, num momento futuro, te dar alternativas. E olha só, ele vai gerar um negócio chamado ideias com pensamentos divergentes. E é essa divergência que faz com que você ache conexões no seu cérebro e tenha possibilidades e oportunidades e principalmente informações para achar soluções, né? E aí que vem o grande segredo, né? Então, quanto mais coisas novas eu aprendo, maior a minha chance de eu ser uma pessoa, né? De eu estimular a minha criatividade. Então, dica 3, pronta, fechada, tudo certinho. Vamos para o estímulo número 4. E aí? O 4, ele, inclusive, é provavelmente um dos mais importantes, né? Então, uma vez nós você tem uma nova ideia, é importante que você registre isso, né? Mas eu não tenho problema nenhum para resolver, mas eu vi algo, sei lá, na rua que eu achei que daria para fazer de um jeito diferente. E eu já tive essa ideia e... Tá, mas então faz o seguinte, registra. Como assim registrar? Grava, sei lá, fotografa, filma, né? Hoje todos nós andamos com o mobile, né? Com o nosso telefone celular. Deixe isso anotado, né? Nem que seja num guardanapo. Mas registre sempre a sua ideia. Ah, mas eu não tenho nada para fazer, mas registre a sua ideia. Isso é um exercício, inclusive, para estímulo, né? Para você poder tocar adiante os seus projetos, né? Porque no momento futuro, quando você tiver que ter ideias, você já vai estar, né? Um pouquinho à frente, né? Por quê? Porque você tem facilidade em ter ideias, né? Isso já é bastante significativo. Fechou? Estímulo, beleza? Então vamos para o estímulo 5, o nosso último estímulo. E qual que é esse? Esse diz de respeito a desafiar-se, né? A treinar, né? Novas maneiras de você fazer coisas, né? Ou até de achar soluções para problemas de rotina. Mas isso não me diz respeito. Não, mas é aí que vem o segredo, né? Se você estimular o seu pensamento, né? Vou citar um exemplo aqui, né? Por exemplo, como é que eu consigo desenvolver um telefone móvel que não tenha necessidade de carregar a bateria? Ah, não, mas isso é uma coisa muito difícil de pensar. Não, mas então comece com coisas mais simples, né? Coisas mais acessíveis ou coisas do seu dia a dia, né? Desafie-se a pensar, né? Por quê? Porque dessa forma, né? E obviamente com a bagagem de informações que você vai ter, né? Você está estimulando a sua criatividade, né? E aí, obviamente, né? Eu dei o exemplo, né? Do celular, né? Mas assim, a minha recomendação, né? Use os seus pensamentos criativos para justamente pensar em questões sobre as quais você pode achar soluções para problemas rotineiros, né? Da sua rua, da sua casa, né? Como é que eu posso fazer isso de um jeito diferente, né? Eu sempre falo para as pessoas, né? Nunca é força, né? É sempre jeito, né? E por fim, né, pra gente já finalizar, eu quero deixar para vocês uma dica de leitura.
ok? É esse livro aqui, ok? O autor é o Austin Kleon, né? E olha só, o título do livro é muito engraçado, né? Roube como um artista. Na verdade, são 10 dicas sobre criatividade. E a bacana desse livro é justamente isso, ó. Ele é um livro que ele é todo diferentão. Como diz o pessoal, né? Eu sempre brinco, olha, ele tem desenho e tem texto. Então é um livro fácil de ler, né? Pessoal que, mas ler... Não, mas esse aqui tem os dois. Tem desenho e tem texto, né? Tô brincando. E uma outra coisa que... isso é uma mania minha, né? Eu não necessariamente preciso ler do início. Eu posso ir direto naquilo que me interessa, né? Então, são esses os temas de hoje. Bora lá estimular a criatividade, pessoal. Então, bora lá curtir, compartilhar e espero que vocês tenham gostado do tema. Beijos da professora Rosana com A de Amor.